Lamentações capítulo 3, nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 21 em diante, né? A importância da gente conhecer a misericórdia do nosso Deus, de nós conhecer o nosso Deus. Ele é Senhor de tudo. Lamentações capítulo 3, versículo 21 em diante, vai dizer o seguinte: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para aqueles que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade, assentar-se solitário e ficar em silêncio, porquanto Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez assim haja esperança. Dê a face ao que o fere, parte-se de afronta. Porque o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige nem entristece de bom grado os homens. Amém, meus irmãos? Senhor, meu Deus e Pai, essa é a tua palavra, Pai. Esse é o teu evangelho. Tu és santo, bendito, perdoa os meus pecados. O Espírito Santo de Deus me ajuda, Pai, a trazer uma mensagem para mim, para a tua igreja, para o teu povo, Pai. Em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? E, meus irmãos, no capítulo 1 e no capítulo 2, meus irmãos, de Lamentações, é tão pesado, que fala que o Senhor afligiu o povo, que o Senhor pisou aquele povo, que o Senhor atropelou aquele povo e não tinha consolo. O povo era tratado como uma viúva. O capítulo 2 é relatado que Jerusalém foi cercada pelos inimigos, de maneira que as próprias mães estavam comendo seus filhos. E de alguma maneira na minha pregação eu tentei levar para Cristo, para que nós possamos trazer o consolo. Muitas das vezes, quando alguém está pregando, a pessoa fala assim, a pessoa tem que pregar o que vive, não é verdade? Agora a pergunta que fica, quem de nós já viveu o que o pessoal de Lamentações viveu? O que mais nós podemos fazer é ser como um comentarista de uma guerra. A pessoa que está na guerra, que vê soldados morrendo do lado dele, acontecendo a guerra do lado dele, é diferente de quem está assistindo ou de alguém que está só comentando. Mas como nós aprendemos também o sofrimento dessas pessoas, o que aconteceu com essas pessoas no passado, é para servir de alerta. E quando nós chegamos no capítulo 3, que nós lemos o versículo 1, é nos apresentado um homem que viu a aflição do Senhor. Um homem que viu a mão pesada do Senhor e tudo assistiu e vem nos relatar. Vem nos relatar, meus irmãos, que o Senhor fez ele andar em trevas, que o Senhor voltou contra ele o tempo todo. E nós nos perguntamos, cadê o refrigério? Eu, pensando num todo do capítulo 3, eu imaginaria a frase no seguinte: a misericórdia do nosso Deus durante o seu castigo. A misericórdia do nosso Deus durante a sua questão. E do versículo 1 ao 21, a correção da mão pesada do nosso Deus. Resumindo, do 1 ao 21, a correção
com ele foi Deus. Foi o próprio Deus que pesou. E o que eu quero trazer para vocês, eu sempre quero trazer isso. Jesus Cristo sofreu as trevas em nosso lugar. Jesus Cristo sofreu a aflição de Deus em nosso lugar. E o autor vem nos falar que Deus desfigurou ele, Deus enfraqueceu os ossos dele, Deus o cercou de amargura e fez a morada dele junto com os mortos. O autor tinha pessoas mortas do lado dele. O autor tinha pessoas que estavam padecendo do lado dele e o afligiam com amargura. É como se ele estivesse comendo fel. É como se ele estivesse comendo o absinto. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo foi ferido, foi desfigurado com açoite. Olhávamos para ele, não tinha como o reconhecer. E ele fala assim: eu estou preso, eu estou cercado, eu estou gritando de dor, eu estou gritando de sofrimento, e ninguém me ouve, e Deus não me ouve. Os olhos dele estão voltados para ele mesmo, os olhos dele estão voltados para a circunstância dele. O nosso Senhor Jesus Cristo também clamou e não foi socorrido. Deus meu, por que me desamparaste? O Pai tapou os ouvidos à voz do Cristo. E o autor, retratando que estava no poço, que estava preso, que estava cercado, agora ele fala: Deus está como um leão, Deus me cercou como um urso, Deus armou as suas flechas e está apontada em direção a mim. E no próximo contexto, ele fala que Deus não pegou essa flecha, mas pegou essa flecha e acertou o coração dele, de maneira que todas as pessoas ao redor dele, que está vendo a miséria dele, que está vendo a desgraça dele, zombam dele, cantam deboche dele. O nosso Senhor Jesus Cristo foi humilhado, foi zombado. O nosso Senhor Jesus Cristo foi ferido pela flecha da ira de Deus. E o nosso Senhor Jesus Cristo bebeu o fel amargo, o cálice amargo da ira de Deus diante daquela zombaria. E na próxima estrofe, meus irmãos, o autor relata que ele está sem dente, os dentes dele estão cerrados, ele está sem paz, ele não tem força. A minha esperança em Deus se foi. Muitos falam que esses dentes cerrados, esses dentes moídos por pedrinhas, é que ele batia a cara na pedra. Mas a outra interpretação eu gostei mais. É como se eles comessem terras. Eles não tinham alimento e a boca deles já estava ferida. E o Filho de Deus, meus irmãos, estava sozinho. Esteve sozinho. Porque o Pai não une com o pecado. Ele foi separado do Pai na hora do pecado. E nos versículos 19, 20 e 21, o Senhor sabe o sofrimento. A minha alma também chora. Lembra isso no meu coração. E me faz ter esperança. O Senhor que estava causando aquele sofrimento no povo de Israel, o autor agora está sabendo que é Ele. Os olhos dele voltam para o Senhor. Mas o coração dele, a alma dele, a mente dele volta em tudo aquilo que o Senhor fez. Volta na misericórdia do Senhor, volta nas bênçãos do Senhor, volta na bondade dele. Ele lembra do amor excede de Deus. Ele lembra
do amor infinito de Deus. Quantas das vezes a gente está passando por sofrimento, a gente está passando por ardura, a gente está passando por um momento difícil e a gente só foca no momento difícil. E a gente só foca que ninguém está ajudando a gente. E a gente só foca na dor que nós estamos passando. Mas esquecemos de voltar para as misericórdias do Senhor. Lembrar, se eu estou vivo, se eu estou respirando, se eu estou bebendo, se eu estou comendo, é por causa da graça dele. E o amor divino manifestado através do Filho dele é que sustenta a esperança do cristão, é que sustenta a nossa fé, é que sustenta a nossa vida. Eu conheci uns irmãos esses dias, o irmão Everton. Eu estava indo com ele no caminho e ele, com um tom de tristeza, falou comigo: irmão, eu passei um momento muito triste, a qual a minha esposa perdeu o bebezinho nosso, mas você sabe o que me confortou? É que nas angústias, as palavras de consolo da palavra de Deus vinham no meu coração. A palavra de consolo, a palavra de afago, a palavra que afaga o nosso coração. Lembrando da misericórdia de Deus, lembrando do amor de Deus. É isso, meus irmãos. Quer uma dor maior do que você esperar um filho 9 meses e quando o filho vem, ele se vai, ele parte. As pessoas do mundo, elas vão se apegar em quê? Elas vão se apegar numa televisão, elas vão se apegar numa bebida, elas vão se apegar numa música, elas vão se apegar num show, em qualquer outra coisa, não é de menos em Cristo. Mas nós que somos cristãos, em meio à dor intensa, em meio ao sofrimento, em meio ao cansaço, em meio ao desespero, nós nos apegamos no Verbo encarnado, nós devemos apegar na palavra da vida. E agora, do capítulo 3 de Lamentações, é a parte que tem mais consolo, é a parte que tem mais esperança, é a parte que eu chamei as misericórdias infinitas do nosso Deus. E para começar, olha a estrofe 22, 23, 24. O amor de Deus é eterno e esgotável, sua fidelidade permanece, e em sua esperança reside a nossa alma. Nunca esqueça disso, o amor de Deus. Mas eu fiz tanta merda, Antônio, eu fiz tanta coisa errada, você não tem noção do quão depravado eu sou. Mas o amor de Cristo é infinito, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça que nos convida ao arrependimento. Deus permanece fiel, mesmo nós sermos infiéis, porque Ele não pode negar a si mesmo. Irmãos, quantas palavras nós já ouvimos, quantos sermões nós já ouvimos, quantas exortações nós já ouvimos, e mesmo ouvindo esses sermões de lamentações, e mesmo ouvindo sermões de domingo, nós continuamos falhando, nós continuamos errando, nós continuamos pecando. E por que ainda nós não fomos consumidos? Por causa da misericórdia de Deus, do amor dele esgotável, por causa da fidelidade de Deus, que nos convida à mudança de vida todos os dias, que nos convida a ter um relacionamento com Ele todos os dias. Vamos, começa comigo, vem junto, vamos andar junto. Certa feita, os discípulos de Jesus queriam destruir o samaritano. Para, vocês não estão sabendo para que eu vim. Eu vim justamente para reconciliar com eles. Eu vim justamente para reconciliar os judeus com os gentios. Eu vim justamente para fazer a maior reconciliação do universo. A reconciliação dos pecadores caídos e miseráveis com o Deus soberano, santo, puro. É essa misericórdia. O amor divino é manifestado através de seu Filho, que sustenta a esperança de todo cristão. O que sustenta a sua fé, o que sustenta a esperança é o amor divino.
Os versículos 26 e 27. O Senhor é bom para aqueles que nele confiam. É valioso ter esperança, aguardando a salvação de Deus. Suportai o peso da juventude, suportai a dificuldade, suportai o sofrimento. Se você confia no Deus único, Criador do céu e da terra, se você confia que em Jesus Cristo é Senhor da sua vida, é o próprio Deus que te deu essa fé, é o próprio Deus que te deu essa confiança, e essa confiança é aumentada quando cada dia você cresce na graça e no conhecimento de Deus. É valioso ter essa esperança. Eu aguardo a salvação do nosso Deus. Jesus nos convida a crer nele, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai as muitas moradas. Enfrenta as provações da sua vida por amor de Deus. Enfrenta as provações da sua vida pelo Evangelho. Enfrenta as provações da sua vida por aquilo que Deus fez, por aquilo que Cristo fez por você na cruz. Enfrenta, ergue a cabeça. Não desanime. Não desvie seus olhos de Cristo Jesus no momento da dor, no momento que você tiver sem esperança. Lembra do que o apóstolo Paulo disse: posso passar por qualquer circunstância, posso todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Agora, do versículo 28, 29 e 30, a estrofe 10: devemos aceitar a correção divina, refletindo sobre ela, ponderando as verdades celestiais, humilhando-nos e suportando aflições e os que nos confrontam. Não erga a mão contra ninguém, não abra a boca para humilhar ninguém. Aceita a afronta. Se bater do lado da sua face, vira o outro. Se falar para você andar uma milha, ande duas. Se arrancar uma veste sua, dê a outra também. Se alguém tiver fome, dê pão. Se alguém tiver com sede, dê água. Se alguém tiver necessitado, cuide dele. Aceita a correção divina, refletindo. Eu já vou. Você lembra no passado, quando seus pais pegavam vocês e cortavam no colo? Quem gostava? Não gostava. Ninguém gosta. Mas quando você é adulto, você lembra do porquê seu pai e sua mãe corrigiu? Hoje você se alegra. Obrigado, pai. Obrigado por você ter me corrigido. É a mesma coisa com o nosso Deus.